Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula para a gente passar o trator sem dó nem piedade. Tema da aula 68, revisão de súmulas do STJ. Esse tema vai chover nas provas, porque o examinador adora novidades, principalmente quando essas novidades se referem a mudanças na jurisprudência. Pega o papel, pega a caneta para anotar e, como sempre, escrevam aí no chat: eu sou trator, eu vou virar trator, porque eu quero ver a força em vocês. Quero ver aquele sangue nos olhos, aquele tesão. Não pode ser bunda mole, senão você não vai conseguir vencer essa guerra, porque o concurso é uma guerra. E eu sempre mostro aqui a minha espada samurai, porque você tem que incorporar o espírito do guerreiro para vencer essa guerra, para vencer essa batalha, tá bom? Então vamos lá, como sempre, né? Eu me apresento, porque tem muitas pessoas novas aqui. Já deixa aí o seu like, já me segue aqui no canal para você não perder os conteúdos. Quem não inscrever, eu vou ser trator, não vai passar nunca. Vai chegar nos 70 anos sem aprovação. Então escrevam aí no chat, eu vou virar trator. Maravilha? Então vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Tiago Garcia, para quem não me conhece ainda, e eu escolhi aqui como foto especial a foto do meu vademecum lá no Supremo Tribunal Federal. Olha que honra ter o meu vademecum lá na nossa Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Olha aí na foto, atrás ali do ministro Gilmar. É uma honra ter uma obra minha adotada lá no Supremo, porque eu sempre falo, sempre conto a minha história. Na minha época de concurseiro, eu não tinha livro para estudar, quase passei fome e mesmo assim consegui vencer todos os obstáculos e cheguei aqui. Virei delegado, professor, escritor, palestrante. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Não desista. Fique firme. É só encontrar o caminho que a transformação vai chegar, tá bom? Então, como eu já falei, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Além disso, também tenho formação como psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou com quase 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. Na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Fui aprovado para delegado na minha primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi ninguém que conseguiu essas 3 marcas nos concursos. Além disso, já estou há 14 anos, estou ficando velho, há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Professor, acabei de chegar. Como que funcionam as aulas semanais? Todo sábado, sagradamente, estou aqui, 11 da manhã, para trazer temas de milhões que caem para delegado de polícia. Se você não puder acompanhar a aula aqui 11 da manhã, a aula depois fica gravada para você ver a gravação. Gravação fica disponível por 7 dias. Só perde quem é burro, porque essas aulas são de milhões, vocês não encontram em nenhum outro lugar. Essas aulas, os temas delas, vão contribuir muito para buscar a aprovação. Aulas de penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos, um monte de aula foda, tá bom? Então, como que eu faço, professor, para receber os links das aulas? É só você permanecer lá na minha comunidade do WhatsApp.
Se você não está lá ainda, é só clicar aqui embaixo que deve ter o link para você entrar na comunidade. É lá que eu mando os links das aulas. E se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, Delta Thiago, porque lá eu também apresento muitos conteúdos essenciais para a sua evolução, para a sua aprovação. Outra coisa, mentoria. Professor, quero fazer parte da sua mentoria. Como que eu faço? Você deve entrar lá no site sorrei.com.br. Dá uma olhada no site lá para você se inspirar. Tem muita coisa legal lá no site. Tem muitos aprovados lá, delegado de polícia no site. Acessa lá que você vai gostar muito. Tem tanta gente que nem deu para colocar todos, porque são 14 anos gerando aprovações no Brasil inteiro. Então acessa lá o site para você ver mais. sorrei.com.br, tá bom? Então cuidado para não confundir aqui, não é sonhei, é sorrei, tá bom? E você pode também mandar um WhatsApp para o 011 91 089 9002. Manda uma mensagem lá para a gente conversar. Na mentoria, eu vou pegar na sua mão para você virar delegado, porque hoje em dia não dá para ser aprovado sem acompanhamento. Hoje em dia, o concurso de delegado virou um concurso profissional. Se você for cabeçudo, continuar cabeçudo, tirando as coisas do sovaco, da sua cabeça, estudando sem metodologia, você vai chegar nos 50 anos sem aprovação. Vai perder tempo de vida, vai perder dinheiro, então tem que ter o quê? Estratégia. E lá na mentoria a gente vai acelerar a sua aprovação, tá bom? Então é isso. Sorteio, professor, eu quero participar do sorteio. Quero participar do sorteio do seu livro. Como que eu faço para participar do sorteio do seu livro? Então, vamos lá, eu vou explicar mais para você sobre o sorteio. Então, vamos lá. Eu vou sortear esse livro aqui, que é um dos meus livros, Crimes Patrimoniais. Aqui eu faço uma análise muito bacana sobre a atividade do delegado, reconhecimento de excludentes. É um livro top. E eu vou sortear esse livro, tá bom? E o sorteio vai ser no dia 10 de outubro. 10 de outubro. Isso, 10 de outubro. Professor, como que eu faço para participar? Como participar? Para participar, você tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Sobre a aula. E se você quiser aumentar a sua chance de ganhar o sorteio, você tem que preencher a lista. O link da lista eu mando lá no grupo do WhatsApp. Link da lista eu jogo no WhatsApp, tá bom? Então, duas regrinhas para participar do sorteio do livro é deixar um comentário aqui, depois você vai na comunidade do WhatsApp, eu vou publicar lá o link, clica no link, preenche lá a lista, o formulário, e aí você aumenta a sua chance de ganhar o livro, tá bom? Então vamos lá. Tema da aula, revisão de súmulas do STJ. Súmulas 545 e 630. Esse tema é quentíssimo para cair na prova, em todas as etapas do concurso. Por quê? Porque o examinador adora novidade, principalmente quando essa novidade diz respeito à mudança de jurisprudência. Principalmente quando essa novidade envolve divergência entre a STJ e a STF. Principalmente quando essa novidade envolve revisão de súmula. Isso não é comum. Geralmente o verbete fica lá e não é comum ficar revisando, ficar mudando a súmula. Então, se tem revisão de súmula, o examinador vai jogar na sua prova pegadinha. Ele vai pegar a súmula com o teor antigo e vai jogar na sua prova para te confundir, para ver se você está por dentro ou não da mudança do texto da súmula. Então não adianta só ficar atento
a mudança na lei. Tem que também ficar atento à mudança na súmula. Mais uma coisa para você. Então vamos lá. Tema quente. Já falei os motivos porque esse tema é quentíssimo. Eu dividi essa aula em tópicos pertinentes para ficar uma aula bem didática. O tema central dessa aula é a mudança na súmula 545 e na súmula 630 do STJ. O cerne, o núcleo disso, diz respeito à confissão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a confissão para a gente aquecer. Então, vamos lá. Qual que é a origem da confissão? É interessante notar que, para muitos doutrinadores, a origem da confissão é uma origem que está ligada muito à questão religiosa. Por isso que não tem como falar em confissão, em origem da confissão, sem lembrar do direito canônico, sem lembrar do processo inquisitório. Por quê? Porque no direito canônico, no processo inquisitório, a confissão, ela tinha um meio especial para ser obtida. Por exemplo, eu cito aqui essa data de 1532. Por que eu cito essa data de 1532? Porque nessa época do direito canônico, da Santa Inquisição, nessa época estava na lei o meio de obtenção da confissão era a tortura. A tortura era um meio legalizado de obtenção de confissão. E por que a tortura era usada? Porque, como eu falei, a confissão tem essa origem ligada à religião. Porque a confissão nessa época não era apenas para satisfazer a necessidade da investigação, a necessidade do processo inquisitivo. Não! A confissão nessa época também servia como forma de buscar redenção. Ora, eu errei, eu tenho que confessar para Deus me perdoar, para atenuar o meu pecado, para tentar corrigir a minha falha. Por isso que a confissão tem também essa origem religiosa. E a confissão era muito utilizada na investigação, no direito canônico, e a tortura era usada para obtenção. Nessa época, lá atrás, nessa época mais remota, mais longínqua, a confissão, na hierarquia de provas, era tida como a rainha das provas. Ela tinha o valor soberano, o valor absoluto. Agora, atualmente, no século XXI, considerando os direitos humanos, os direitos fundamentais, para a nossa doutrina, para a nossa jurisprudência, e agora a confissão não é mais a rainha das provas. Ela é apenas mais uma, mas não é a rainha. Ela não tem o protagonismo que ela tinha naquele tempo. E hoje, a jurisprudência e a doutrina dizem que a confissão, por si só, não pode gerar uma condenação. Ela tem que ser corroborada por outras provas. Então, a confissão perdeu o status de hierarquia que ela tinha antes sobre as demais provas, tá bom? Então, aqui, essa introdução para a gente ligar o tico e o teco. Muito bem. Dito isso, vamos para a classificação doutrinária da confissão, porque a doutrina aborda a confissão e traz a seguinte classificação. Confissão simples é aquela confissão na qual o sujeito confessa, admite que praticou a infração penal. A confissão também pode ser, segundo a doutrina, complexa. O que é a confissão complexa? É aquela confissão onde o sujeito confessa a prática de vários delitos. A confissão pode ser ainda qualificada, também conhecida como comprometida. O que é a confissão qualificada? O sujeito admite, diz que foi ele, o autor, o partícipe de determinado delito, mas ele traz algum elemento para excluir o crime. Pode ser, por exemplo, uma legítima defesa, uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade. Por exemplo, olha, fui eu sim que matei
fulano. Só que eu matei porque ele veio me atacar. Então eu confesso, mas alego uma excludente do crime. Confissão qualificada. A confissão pode ser ainda parcial, segundo essa classificação. Confissão parcial é aquela na qual o sujeito confessa, ele cita alguma elementar do crime, mas não cita todas, é uma confissão parcial. Ele confessa ali e a confissão envolve alguma elementar do crime, mas não é a confissão que abrange tudo, ela é parcial, tá bom? Outro tipo de confissão judicial, que é aquela feita perante autoridade judicial. A confissão extrajudicial é realizada perante autoridade que não é do Poder Judiciário, como, por exemplo, o delegado de polícia, confissão extrajudicial. E a confissão retratada é aquela onde o sujeito confessa e depois volta atrás. É a retratação da confissão. E nós temos ainda, como citação de classificação da confissão, a confissão explícita, que faz aqui oposição à confissão implícita. O que é a confissão explícita? O próprio nome já fala. O sujeito, de forma expressa, ele confessa a prática do crime. Já a confissão implícita, a doutrina diz que ela acontece quando o sujeito, por exemplo, paga a indenização para a vítima. Só que essa confissão implícita, ela não pode ser aceita no processo penal, tá bom? Então, aqui nós temos um resumo sobre a classificação doutrinária da confissão. Esse resumo é fundamental para a gente entender qual alteração aconteceu em relação à jurisprudência. Muito bem. A confissão, ela está prevista lá no Código Penal. É a confissão espontânea, prevista lá no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Olha o que diz o artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Muito bem, isso aqui recebe o nome de confissão espontânea. Lembrando que a pena é aplicada por meio do sistema trifásico, que foi idealizado por Nelson Hungria. E aí o juiz, com base no sistema trifásico, ele vai aplicar a pena considerando as circunstâncias judiciais, considerando agravantes e atenuantes, causas de aumento e redução de pena. Ele vai considerar tudo isso para fixar a pena do sujeito, tá? Então, é aí que entra a questão da confissão. Ela vai atenuar, ela vai amenizar a pena, vai descontar uma parte da pena em virtude da confissão, para beneficiar o agente. Muito bem. No Código de Processo Penal, a confissão também encontra previsão entre o artigo 197 e o artigo 200, principalmente. No Pacto de São José da Costa Rica, nós também temos a previsão da confissão no artigo 8.3. É muito importante você saber isso, o arcabouço normativo, em quais diplomas a confissão está prevista. É importante depois ler esses artigos, esses dispositivos. Eu não vou ficar lendo aqui, porque depois você pode ler sozinho para aperfeiçoar o nosso estudo, tá bom? Muito bem. Jurisprudência do STJ. Então veja que nós analisamos lei seca, analisamos classificação doutrinária e agora a gente entra na jurisprudência do STJ. Por isso que as minhas aulas são incomparáveis. Olha quanta coisa a gente analisa de forma completa, porque com esse conhecimento você enfrenta qualquer banca, você enfrenta qualquer fase, objetivo, escrito, oral, porque a gente constrói um conhecimento rico, eclético. Não é aquele conhecimento que você constrói só vendo videoaulinha, é que você consome aqueles PDFs e aí você faz um conhecimento de merda. Não, tem que ser um conhecimento diferenciado e você só encontra isso aqui. Então vamos analisar um pouquinho
a questão da jurisprudência do STJ. Porque o STJ, em 2015, ele editou a súmula 545. Veja o que diz essa súmula. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 653 do Código Penal. Então, perceba que aqui, nessa súmula 545, nós temos uma condicionante, nós temos um requisito. Qual o requisito? A confissão, para ela atenuar a pena, ela tem que ser usada para formar o convencimento do juiz. Se ela não é usada para formar o convencimento do juiz, não cabe, tá? Súmula 545. Outra súmula do STJ, 630, de 2019. Olha o que diz essa súmula. O seguinte: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Olha aqui um exemplo de confissão parcial. O sujeito fala: olha, eu estava assim com a droga. A droga integra o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas. Então o sujeito fala: olha, eu estava assim com a droga, mas não era para vender, era para consumo próprio. É um exemplo de confissão parcial. Então veja que pela súmula 630, essa confissão não era suficiente para atrair a atenuante. Não. Tinha que reconhecer também a traficância, tá? Muito bem. E qual que é a jurisprudência do STF? A jurisprudência do STF, e aqui eu cito, por exemplo, um julgado do plenário do Supremo de 2024, que o Supremo disse o seguinte: o Supremo tem vários julgados dizendo que para a confissão gerar atenuação na pena, para ela ser aplicada como atenuante, ela tem que ter contribuído para a elucidação do caso. É o que diz o Supremo em vários julgados. E o Supremo diz ainda: a confissão, quando qualificada, não serve como atenuante da pena. Então, se o sujeito confessou o crime e alegou alguma excludente do crime, isso não serve como atenuante, segundo o Supremo. E tem vários julgados das turmas primeira e segunda do Supremo nesse sentido, tá bom? É claro que tem que acompanhar a evolução do tema, porque muda muito a jurisprudência, a divergência entre STJ e STF, conforme nós veremos aqui. Então tem que acompanhar a evolução desse tema, tanto no STJ como no STF. Essa aula agora está acontecendo aqui em setembro de 2025. Então tem que acompanhar a evolução dessa matéria na jurisprudência, tá bom? Muito bem. O STJ decidiu revisar tanto a súmula 545 como a súmula 630. E agora nós vamos entender os motivos que fizeram o STJ revisar o seu entendimento. E desde já, fique atento. Por quê? Porque o entendimento que o STJ adotou agora para revisar suas súmulas, esse entendimento não está de acordo com a jurisprudência do STF. Então toma muito cuidado, porque o examinador adora isso. Então, setembro de 2025, nesse momento, STJ e STF não estão concordando com esse tema. Então eu já adianto que a decisão do STJ em relação à revisão das suas súmulas, essa decisão do STJ conflita com a jurisprudência do STF. É uma visão diferente. E o examinador adora cobrar isso. Por que eu estou citando isso aqui? Para você ficar atento. Ah, professor, mas por que o STJ decidiu diferente do STF? Porque o STJ disse: olha, o Supremo
tem entendimento diferente. Mas o Supremo não analisa com muita frequência esse tema. E o STJ, como ele é o responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, o STJ disse, então eu posso mudar as teses, porque cabe ao STJ uniformizar a aplicação das leis federais. E o Código Penal está na esfera federal. Então o STJ disse, embora o Supremo entenda de forma diferente, a gente pode decidir de forma diferente da do Supremo. Nada impede depois o STJ de seguir o Supremo, caso o Supremo venha a fixar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, por hora, nós temos a divergência entre STJ e STF. Muito bem. O STJ abordou a questão do convencimento do julgador e outras provas. O que o STJ disse? Se a gente pegar para analisar, para interpretar o artigo 65 do Código Penal, inciso 3º, a linha D, aqui existe um único requisito para a confissão fazer efeito. Que requisito que é? A espontaneidade perante a autoridade. Não tem mais nenhum requisito, segundo o STJ. Então o STJ disse, a única exigência legal para que a confissão seja reconhecida como atenuante é a espontaneidade. O que significa espontaneidade? Não ter sido feita com base em pressão. O agente, por espontânea vontade, foi lá e confessou o crime, tá? Então, é a única exigência segundo a STJ. Nós não devemos levar em consideração os aspectos morais que o agente levou em consideração para confessar. Não importa se tem ou não tem uma razão moral. Não importa que o agente confessou e falou, mas eu praticaria de novo o crime. Não importa. Não importa, porque a lei não traz requisitos ligados aos aspectos morais. E mais, segundo o STJ, o Código Penal também não exige o proveito para elucidação dos fatos. Não há essa exigência na lei. STJ disse ainda, não importa qual foi a intenção do agente, não importa o motivo, a intenção que ele usou para confessar, nada disso importa. Nós temos que encarar a confissão como um fato objetivo. Essa é a expressão que o STJ falou. Como nada disso aqui está na lei e a única exigência é a espontaneidade, nós temos que considerar a confissão como um fato objetivo. Se aconteceu a confissão, a gente vai ter que aplicar a atenuante, como regra, tá? Porque o STJ disse, nós não podemos aqui comparar a confissão com a colaboração premiada. Porque a confissão espontânea, prevista lá no Código Penal, essa confissão que vai atuar como atenuante, ela tem menos requisitos. Só tem a espontaneidade. É diferente da colaboração premiada, que tem vários requisitos. Então não dá para confundir a confissão espontânea como atenuante com a colaboração premiada. E mais, é interessante porque o STJ, em um outro julgado, ele traz o direito comparado. Olha que interessante. O STJ cita o direito comparado para abordar a questão da expectativa legítima, boa-fé objetiva e proteção da confiança. Olha que interessante. Professor, por que o STJ trouxe essas questões na análise da confissão? Porque o STJ tem um outro julgado que fala exatamente sobre isso. Expectativa legítima, boa-fé objetiva e proteção da confiança. Tá? E aqui a boa-fé objetiva na questão da proibição de comportamento contraditório.
que o STJ disse? O sujeito, quando ele confessa, ele está buscando o benefício. Se existe na lei que a confissão atenua a pena, o sujeito tem a expectativa legítima, no sentido de, se eu colaborar, se eu confessar, eu vou ter um benefício, eu vou ter um retorno. É uma expectativa legítima que ele tem, com base no quê? Com base na lei. Então, não pode depois o judiciário chegar e quebrar essa confiança. O judiciário, o sistema, deve proteger essa confiança, porque é baseada em uma expectativa legítima. Isso envolve a boa-fé objetiva, a proibição do comportamento contraditório. Ora, Estado, se você reconheceu que ele faz jus a atenuante no caso de confissão, você depois não pode negar esse benefício para ele, porque você viola a expectativa legítima, a proteção da confiança. Olha que tema interessantíssimo. Interessantíssimo esse tema. E mais, hein? Dá para a gente aprofundar mais. Dá aqui para a gente usar a minha teoria do orgasmo jurídico. A teoria do orgasmo jurídico é aquela teoria minha que eu falo sempre. O examinador está em casa corrigindo a prova, cansado, de saco cheio, tudo prova igual, que fala a mesma coisa, que vomita PDF de cursinho. E aí o examinador pega a sua prova para ler, a sua prova escrita. Ou, se for prova oral, ele está lá no dia te ouvindo. E aí ele vê que você dá uma resposta diferente. Isso enche os olhos dele de alegria. Ele fica feliz. Não é a felicidade do orgasmo sexual, mas é do orgasmo jurídico. Porque foi o seu jurídico que deixou ele feliz, chamou a atenção dele. No meio de tanta merda, ele vai lá e te dá a nota máxima. Então você tem que pensar nisso. Como que eu vou arrancar esse orgasmo jurídico dele? O que eu vou meter ali para arrancar essa atenção dele, para chamar atenção? As pessoas não estudam dessa forma. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Ninguém se destaca. Essa é a verdade. Então aqui nas minhas aulas, você aprende como soltar esse torpedo para arrancar esse orgasmo jurídico dele. E aí você vai falar o seguinte... Você vai falar que a proteção da confiança tem uma das suas origens aí citadas pela doutrina no direito britânico. Olha que interessante. Começou a ser discutido isso bastante em 1960. Então é algo antigo. Então isso aqui está muito ligado ao sistema jurídico europeu continental. Olha que interessante. Aqui a gente encontra base, as origens iniciais da proteção da confiança. Por quê? Porque a doutrina mostra que lá no direito britânico, lá nessa época, o caso que gerou uma análise do sistema em relação a esse tema foi um caso envolvendo a conhecida Dama de Ferro, Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro. Teve um decreto dela que impediu a adesão dos trabalhadores ao sindicato por interesse nacional. E aí, os interessados recorreram e tiveram que analisar esse tema. E nessa análise do tema, eles abordaram a questão da proteção da confiança. Então é aí que começa a se desenvolver esse tema de princípio da proteção da confiança. Olha que interessante. Olha que fenomenal. Quando que você viu isso por aí? Quando que você faz isso no seu estudo? Um link com o direito britânico, sistema jurídico europeu continental, Dama de Ferro, Margaret Thatcher. É extraordinário. Por isso que, modéstia à parte, eu tenho que ser realista. Não existe nenhuma aula como a minha. Só não aproveita quem é burro. Tá bom? Então, se cair, olha os links que nós fizemos aqui. Nós fomos na proteção da confiança, direito britânico, sistema europeu, tudo para falar aqui sobre a questão da confissão, tá? Olha que interessante isso. Muito bem. Então, o STJ já usou tudo isso aqui para falar, olha, se o sujeito confessou, ele tem que ter o seu benefício reconhecido,
que é atenuação da pena. Muito bem. Agora vamos analisar a questão da retratação. Professor, se o agente confessou o crime, mas se ele se retratou, ele faz jus ainda à atenuante da confissão espontânea? E o STJ vem agora e fala o seguinte: como regra, não. Se o sujeito fez a confissão e depois ele se retratou, como regra, ele não faz jus, tá? Como regra, é em relação à atenuante. Não, se ele se retratou, ele não deve ter a pena atenuada, porque ele se retratou. Ora, o que gera a atenuação da pena é a confissão. Se ele tira a confissão, não tem como gerar a atenuação da pena. Essa é a regra. Mas nós temos uma exceção. E qual que é a exceção? A exceção é a seguinte: ele vai poder ter a sua pena atenuada, mesmo em caso de retratação dele, se a confissão que ele fez lá inicialmente serviu na elucidação do fato. Aí, mesmo que ele se retrate depois, ele vai fazer jus à atenuante da confissão. Então, regra, retratou, não tem direito à atenuante. Se ele confessou e retratou, não tem direito. Se ele confessou, se retratou, mas a confissão inicial dele contribuiu para a elucidação do fato, aí, mesmo com a retratação, ele faz jus à atenuante. E outra coisa importante que tem que ser lembrada aqui, ainda nesse outro tópico, tá? Que é aqui na questão do convencimento do julgador e outras provas. O que a gente tem que lembrar aqui também que é importante? O STJ, então, reconhece que, como regra, a confissão gera atenuação da pena. E o STJ agora passa a entender que pouco importa se serviu ou não para o convencimento do julgador. Não importa se também tem outras provas, nada disso importa. Se ele confessou, não se retratou, vai a confissão gerar atenuação da pena. Essa é a regra. Ah, mas o juiz na sentença não citou a confissão dele. Não importa. Antigamente importava o convencimento do julgador, se a confissão foi usada ou não no convencimento do julgador. Isso antigamente, na redação anterior da súmula. Agora não importa mais. Não importa se o juiz usou ou não no seu convencimento a confissão. Ela vai, como regra, gerar atenuação da pena. Ah, mas tem outras provas nos autos. O sujeito foi preso em flagrante, ele confessou para o delegado que foi ele mesmo que praticou o furto. Só que tinha um vídeo dele praticando furto, então a confissão dele não serviu para nada. Não importa. Mesmo que tenha outras provas, ele confessou, ele vai fazer jus à atenuante, tá bom? E não importa se essa confissão para o delegado, não importa. Ele vai fazer jus a esse prêmio, não é? A essa atenuação da pena, tá bom? Então, muito bem. Prosseguindo, tem um outro aspecto muito interessante que foi tratado pelo STJ. Qual aspecto? Professor, e a qualificação, ou melhor, e a confissão qualificada ou parcial? Ela incide ou não? Ela atrai ou não atrai atenuante? Se o sujeito confessou e ele alegou uma excludente do crime, ou se o sujeito confessou, mas só confessou uma parte ali das elementares, não confessou todas. Nesse caso, ele faz jus ou não a atenuante? Como que fica? O STJ diz que sim. Mesmo que a confissão seja qualificada ou parcial, ele faz jus à atenuante. Sim, faz jus, merece. Porém, entretanto, como se trata de uma confissão que não é aquela confissão plena, ele não faz jus a uma redução da pena, como a que é reconhecida no caso de confissão plena. Então, o que você tem que entender? Confissão qualificada ou parcial reduz a pena? Reduz, sim. Mas essa redução
vai ser uma redução menor. Porque não dá para comparar a confissão plena, quando ele confessa tudo bonitinho, não dá para comparar essa confissão com essa confissão meia-boca. Seja porque ele alegou uma excluinte de crime, seja porque ele não confessou todas as elementares. Então aqui, por uma questão de justiça, de proporcionalidade, quando ele confessa, normal, confissão plena, ele vai ter uma diminuição de pena. Se ele confessou ali pela metade, ele vai ter a pena atenuada? Vai. Só que essa redução vai ser menor do que é quando ele confessa tudo. Então, se ele confessa tudo, confissão plena, redução da pena atenuante normal. Confessou qualificada ou parcial, reduz a pena, reduz, só que reduz menos. Não reduz tanto como reduz na confissão plena. E qual que vai ser essa redução? Vai ser uma redução menor. E aí cabe ao julgador avaliar e decidir. Tá? O STJ sugere que a diminuição é pela metade. Tá? Pela metade quando você compara com a confissão plena. Então, se na confissão plena reduz X, na confissão qualificada ou parcial, reduz metade do X. É uma sugestão do STJ, mas cabe ao julgador decidir essa redução menor. Qual que vai ser o patamar dela, tá bom? Outra coisa, no caso de confissão qualificada ou parcial, essa confissão, ela não prepondera na compensação com agravante, tá? Então essa confissão aqui, como ela é mais fraca, ela não tem o condão, não tem o poder de prevalecer sobre agravante, tá? Então ela não prevalece. Olha quantas coisas, hein? Que aula, que aula. A partir disso, o STJ, então, fixou as teses. Quais teses? Vamos lá. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no Código Penal, é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador. E mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Olha como fica mais fácil ler a tese depois que a gente estudou o tema a fundo. Desde que, olha o detalhe, desde que não tenha havido retratação. Exceto, ó, a exceção, neste último caso, se a confissão serviu à apuração dos fatos. Por isso que tem que ficar muito atento. Isso aqui, para cair numa objetiva, vai confundir. Na escrita também vai exigir atenção, na oral também. Então dá para cair isso aqui em qualquer fase. E as pessoas vão confundir. Porque você tem que saber o quê? Dividir, fatiar isso aqui para você entender cada coisa que está aqui dentro. Por isso que não adianta pegar a apostilinha, o PDF do cursinho e só ler isso aqui. Você não vai entender como isso surgiu. E você não vai entender os desdobramentos e os fundamentos. Outra tese que o STJ fixou. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes, quando o fato confessado for tipificado com pena menor ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Agora você já consegue entender o que ele está falando aqui. Olha que interessante. Então, a partir disso, o STJ alterou as suas súmulas. A partir disso, ele alterou as suas súmulas. Tá? Então, veja que ele discordou do Supremo. Supremo, em vários julgados, exige o quê? A questão da confissão ter contribuído para a elucidação dos fatos. O STJ, como regra, não está exigindo mais isso. E mais, o Supremo fala, qualificação é o melhor. Confissão qualificada não gera atenuante. O STJ vem e discorda. Sim, a confissão qualificada atenua, mas atenua menos. Então, cuidado com as divergências. A partir de tudo isso,
o STJ mudou o teor da súmula 545 e o teor da súmula 630. Olha como que ficou o texto agora. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena, prevista no artigo 65, 3D do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Olha que antigamente era diferente. Olha o que dizia a súmula antigamente, ó. Exigia o convencimento do julgador, lá em 2015. 10 anos depois, o STJ passou a não exigir mais o convencimento do julgador, na formação do convencimento do julgador. Súmula 630 também teve alteração. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Mudou. Por quê? Porque antigamente a súmula 630, ela exigia o quê? A confissão da traficância, para ter atenuação da pena. Agora não exige mais. Tá? Olha quantas diferenças, hein? Vão jogar a súmula antiga e vai derrubar 1000 à sua esquerda e 1000 à sua direita, menos você que viu a minha aula. Outra coisa importante, hein? O STJ fixou a modulação dos efeitos. Então, por uma questão de hermenêutica, o STJ, considerando o caráter declaratório da interpretação judicial e considerando também o Código de Processo Civil, artigo 927, parágrafo 3º do CPC, o STJ, pela sua terceira seção, modulou os efeitos dessas teses. Ou seja, havendo efeitos prejudiciais para o agente a partir dessas novas teses, esses efeitos prejudiciais só vão ser aplicados a fatos ocorridos após a publicação do acórdão desse julgamento, tá bom? Julgado RESP 20.01973. Olha que esqueminha legal, ó, para você dar um print aí. Aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Olha que legal. Houve confissão? Sim. Houve retratação? Sim. A confissão serviu à apuração dos fatos? Não. Atenuante não se aplica. Houve confissão espontânea? Não. Atenuante não se aplica. Houve retratação? Não. Se aplica atenuante. A confissão serviu à apuração dos fatos? Sim. Olha que interessante esse esqueminha aqui para você dar um print, tá? Muito bem. Até isso eu coloco aqui para te ajudar, hein? Do STJ, olha só. Muito bem. Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sou Rei. Lembrando, já me segue aqui, já deixa o seu like, segue aqui no YouTube, deixa o seu like. Quando acabar essa aula, volta aqui, deixa um comentário, porque é isso que me motiva a continuar. Ninguém faz essas aulas que eu faço há mais de um ano, para te ajudar, de graça, conhecimento de milhões. Então, quando acabar o vídeo, volta aqui e deixa o seu comentário sobre esse vídeo, tá bom? Lembrando, para participar do sorteio, você tem que deixar um comentário aqui, depois vai na comunidade do WhatsApp, clica lá no link para você preencher a lista e aumentar a sua chance de ganhar o sorteio, tá bom? E se você quiser a mentoria, acessa lá o site sorrei.com.br ou manda um WhatsApp para o 011 91089 9002. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. É isso. Bora passar o trator.